Olá, eu sou a professora Zilrene de Geografia e hoje eu vou conversar com vocês sobre conflitos mundiais ou conflitos étnicos culturais. Nas duas últimas atividades que eu enviei a vocês, foi tratado desse tema, os conflitos étnicos culturais. Eu pedi uma pesquisa, foi feito também uma reflexão sobre um texto e agora nós vamos juntos aqui dar uma olhada em dois mapas sobre este tema. Nós vamos conversar e olhar dois mapas referentes a este tema, conforme coloquei para vocês na última atividade. Antes de entrar no tema principal da nossa aula, eu quero destacar algumas coisas sobre o Brasil. O Brasil possui o quinto maior território do mundo. O Brasil possui a quinta maior população do mundo. E isso é muito significativo num cenário de 195 estados soberanos ou países reconhecidos atualmente pela ONU e outros organismos internacionais. Então, esses números colocam o Brasil numa situação importante do ponto de vista econômico, social, político no mundo. O quinto maior território e a quinta maior população. Nós temos aqui o Mapa Mundi, e você, como aluno do terceiro ano do ensino médio, você deve ter esse mapa resolvido em sua cabeça. As Américas, aqui o nosso amado e querido Brasil, África, a Europa, apesar de ter países tão importantes, ela é tão pequena do ponto de vista territorial que precisou fazer aqui um zoom, né? A Ásia, né? O Oriente Médio e aqui a Oceania. Você então observa aqui o tamanho do Brasil em comparação, por exemplo, como eu disse agora, aos países europeus, estão pequenos, e mesmo os países africanos, e o Brasil só perde em território para a Rússia, para o Canadá, que é o segundo maior território, a China, que é o terceiro maior território, e os Estados Unidos, que também é o quarto maior território. Ele é composto por este território aqui na América, ali do Alasca, mais ao norte, e aqui no Oceano Pacífico, o Havaí, o arquipélago do Havaí. E aqui, então, o Brasil, você pode observar a dimensão continental que ele tem. Quanto à população, os países com as 5 maiores populações do mundo, o primeiro lugar é a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O segundo lugar é a Índia, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. O terceiro país são os Estados Unidos, com cerca de mais de 300 milhões de habitantes. A Indonésia, é esse arquipélago aqui na cor verde, essa cor verde aqui, com mais de 250 milhões de habitantes. E o Brasil é o quinta maior população do mundo, com cerca de 220 milhões de habitantes. Então, essas informações são importantes para essa nossa introdução. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que estudar os conflitos mundiais? Eu sou brasileiro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e por que eu tenho que estudar os conflitos mundiais? Um dos grandes motivos para estudarmos o tema é a causa dos refugiados. Qual é a diferença entre imigrante e refugiado? O imigrante ele sai do seu país por livre e espontânea vontade, então ele decide viver em outro país. Ele não quer mais viver no país que ele nasceu, ele quer trabalhar, ele quer estudar, ele quer viver em outro país. Ele pega a sua família ou vai sozinho de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma de quem quer que seja. Já o refugiado, ele é obrigado a fugir da fome severa, das perseguições políticas, religiosas, raciais, da pobreza extrema, da violência, entre outros motivos. Muitos refugiados saem de seus países só com a roupa do corpo, sem
um documento sequer. Muitos chegaram ao Brasil, por exemplo, nessa condição. Então, os refugiados, eles são um dos grandes motivos para que nós estudemos esses conflitos. Muitos desses refugiados chegam aos países, a diversos países da Europa, aos Estados Unidos e ao Brasil, por exemplo, e precisam ser acolhidos. E esse acolhimento custa dinheiro do governo que vai recebê-lo, custa uma série de demandas sociais. O Brasil tem recebido refugiados de países como a Nigéria, o Paquistão, a República Democrática do Congo, Venezuela, Síria, Haiti, entre outros. Então, o estudo do tema é importante porque recebemos pessoas que fogem desses conflitos étnicos e vêm viver, por exemplo, aqui no Brasil. Em 2019, eram 70 milhões de refugiados pelo mundo, fugindo de conflitos, de guerras, de uma série de perseguições políticas. É a segunda maior onda de refugiados desde a Segunda Guerra. Então, aqui uma imagem de um barco que saiu da África em direção à Europa, atravessando o Mediterrâneo. Muitos desses barcos afundam e essas pessoas todas morrem. Eles pagam verdadeiras fortunas para traficantes de pessoas e atravessam e tentam chegar na Europa em busca de liberdade, de religiosa, em busca de uma vida melhor. Então, olha as condições em que esses refugiados chegam. Aqui nós temos uma outra onda de refugiados saindo do Oriente, indo para a Europa por terra, chegando na Europa. Filas imensas. Acontece isso também na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E aqui no Brasil também, aqui no limite, lá em Roraima, né, que faz limite com a Venezuela, aqui, os refugiados tentando, esperando para entrar no Brasil e fugir da fome e da miséria naquele país. Conflitos mundiais, principais causas e exemplos. Segundo a ONU, existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. A maior parte desses conflitos envolve disputas por território e inclui, entre outras motivações, diferenças étnicas, religiosas e o controle de recursos naturais. Para além dos conflitos em andamento, existem ainda zonas de grande tensão geopolítica, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã, que tem problemas seríssimos políticos em suas regiões e principalmente com os Estados Unidos, que é hoje a nação mais poderosa do mundo. Outros casos incluem a presença de movimentos separatistas de intensidade variável, mas que criam instabilidades políticas e econômicas regionais, como os casos do Quebec, no Canadá. Por incrível que pareça, existe um problema no Canadá, mas é pouco significativo, mas causa uma certa instabilidade local. O País Basco e a Catalunha, na Espanha, também que de tempos em tempos apresentam bastante instabilidade, e na Irlanda do Norte, né, em seu conflito com o Reino Unido. Este mapa, o título desse mapa é Mortes em Conflitos e Guerras em Andamento. Então, como foi visto anteriormente, existem mais de 30 regiões com conflitos armados pelo mundo, pelos mais diversos motivos. E esse mapa, então, são destacados alguns, né? Aqui na América está destacado da Colômbia, e você vê que é entre 2 milhões, desculpem, é laranja, né? Entre 220 a 120 mil mortos. A Colômbia é um problema com tráfico de drogas, internacional de drogas, enfrenta um problema muito grande. Aqui o México também, o problema é com drogas também, né? Entre 45 mil mortes, de 20 mil a 45 mil mortos nesses últimos anos de conflito, principalmente por causa das questões de drogas. Aqui e não está aqui contemplada a Venezuela, mas a Venezuela também enfrenta problemas seríssimos políticos com relação aos Estados Unidos, que nós ainda vamos tratar num outro momento. Agora, se você observar, quando a gente chega aqui na África, então o número de conflitos aumenta muito no Oriente Médio e na Ásia.
Então você tem aqui a Nigéria, que eu citei, que nós temos refugiados da Nigéria, da República Democrática do Congo, que enfrenta, assim, com mais de 2 milhões, olha, a cor vermelha aqui, a gente pode olhar que entre 2 milhões de mortos nos últimos, vamos pôr aí, bastante, na última década aí, de pessoas que morreram em conflitos violentos com o grupo Boko Haram, por exemplo, lá na Nigéria. Desculpe, estou falando da República Democrática do Congo, que enfrenta problemas severos de fome, de corrupção na política, de violência local, grupos internos do país. E a Nigéria, que enfrenta problemas com o terrorismo, em particular com o grupo Boko Haram, que é um grupo terrorista e que age em parte do território nigeriano, e fazendo com que muitas pessoas saiam de lá. Então, aqui no Brasil, eu já tive, inclusive, alunos da Nigéria, tive alunos da República Democrática do Congo, que fugiram da guerra, né, de violência. E a Nigéria tem uma curiosidade: os nossos ancestrais africanos, parte deles, os iorubás, vieram da Nigéria, né, vieram da Nigéria e também aqui do Benin, que é um país muito pequenininho aqui ao lado da Nigéria. Nós temos aqui a Turquia também, que tem problemas graves políticos, religiosos. A Síria, né? Aqui a Síria, juntamente com o Iraque, também nós temos muitos refugiados sírios aqui no Brasil. Somália, Afeganistão, Paquistão, nós temos paquistaneses aqui no Brasil, né? E outros aqui na Indonésia também existem muitos conflitos, nas Filipinas e outros países aqui. Então, ao olhar esse mapa, a gente vê uma grande concentração de conflitos étnicos, culturais, tanto na África, Oriente Médio e Ásia. O Oriente Médio faz parte da Ásia, né? Por uma série de motivos religiosos, raciais, grupos terroristas agindo. Nós temos aqui a Somália também, que existe um grupo chamado Al-Shabaab, que age na região da Somália, né? E que traz uma instabilidade política muito grande, muita pobreza. Existe aqui também os piratas modernos, né, que roubam navios petrolíferos, que saem do Golfo Pérsico aqui, passam na costa da Somália e são assaltados por esses terroristas, né, que roubam esse petróleo para fazer tráfico internacional de petróleo. Então, o que eu gostaria de destacar, então, neste mapa, é a grande concentração de conflitos tanto na África quanto na Ásia. Os motivos nós faremos em próximas aulas. Eu vou mostrar alguns desses conflitos em particular de cada uma das regiões. Eu vou destacar alguns desses conflitos. Para reflexão, então, para que vocês pensem, né, sobre isso, os conflitos mundiais étnicos, eles são consequência de diversos fatores. Então, a busca desmedida pelo poder e riquezas de algumas pessoas, né, dos governos locais e de outros países que querem tomar a riqueza de outros, né, gerando a desigualdade social e a violência. O racismo tem sido motivo muito forte de conflitos, a intolerância religiosa, a falta de liberdade, a fome severa, os desastres naturais, como foi no caso do Haiti, que eu citei, que nós temos refugiados haitianos no Brasil. Muitos já estão indo embora para os Estados Unidos, né? E lá no início da aula, então, eu falei daqueles dados sobre o Brasil. 5º maior território e a 5ª maior população do Brasil. Temos recebido muitos desses refugiados, que têm muitos encontrado emprego e tentado começar uma nova vida no Brasil. Muitos de nós já vimos até reportagens a respeito. Mas eu queria então que você fizesse uma reflexão aí no seu coração, você pensasse, não precisa responder, né? Mas que você pense, existe desigualdade social no Brasil? Existe racismo no Brasil? Existe intolerância religiosa no Brasil? Ah, eu não gosto da religião tal, porque a religião... Falta liberdade no Brasil? Então eu queria que você refletisse, você pensasse de você para com você mesmo. E você, pessoalmente, como pessoa, como indivíduo, você é racista? Você respeita a religião do outro? Você não é obrigado a concordar. Cada um crê naquilo que é importante para si. Mas você respeita?
Você respeita a liberdade e a privacidade do outro? Então ficam aí essas reflexões, esses pensamentos, e então o que eu gostaria que vocês guardassem com vocês é isso. Esses conflitos que estão pelo mundo e que atingem sim, que são importantes e que acabam chegando no Brasil através da presença desses refugiados. Então, as consequências desses conflitos nos atingem e são importantes para que nós conheçamos sim e possamos receber bem, porque no passado os nossos ancestrais também vieram para o Brasil, sejam africanos, sejam europeus, somente os descendentes dos indígenas estavam aqui. Os demais todos vieram de fora e um dia encontraram nesse país uma terra onde puderam trabalhar e construir suas vidas. Então hoje nós estamos recebendo novas levas de refugiados, né? Possamos recebê-los bem e que o governo brasileiro tem sim políticas, inclusive, muito interessantes de recepção desses refugiados. Então eu gostaria que você ficasse então com esta visão aqui deste mapa. E depois, nas próximas aulas, nós vamos estudar alguns desses conflitos separadamente. Agradeço a atenção. Se precisarem entrar em contato comigo, pode me encontrar no e-mail ziurene.fragoso@gmail.com. No Twitter, você pode também, @ziurene, no privado, né? O Twitter tem uma parte de mensagens privadas, pode me procurar também pelo Twitter. E no YouTube, o meu canal Profa Ziurene. Vai lá e dá um like nesse vídeo. E se quiser comentar também, será interessante receber o seu comentário. Então, esses são os canais que eu estou disponibilizando para que vocês, então, possam entrar em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem. E em breve nós retornaremos a conversar mais sobre este tema. Tchau!